Olá, meus queridos alunos. Vamos começar aqui a nossa quarta aula do nosso curso de Matemática Básica para Engenharia. Vou falar sobre medidas e grandezas. Tá? Então, o que nós vamos ver nessa aula? Nessa aula, a gente vai estudar um pouco dos elementos básicos das grandezas e medidas, em especial do sistema decimal de medidas. Isso é uma aula bem direta e rápida, onde nós vamos falar sobre grandezas e medidas, unidades de comprimento, unidades de área, unidades de volume e de capacidade e unidades de massa. Vamos tentar responder aqui a pergunta do que é uma medida. O método mais simples de medida é o de classificar os objetos e eventos. Designamos os objetos por palavras, símbolos ou números. Esse é o tipo mais primitivo de escala, denominada de escala nominal, tá? Estando no nível nominal, onde não há indicação de classificação de ordem, tudo bem? Você apenas nomeia os seus objetos e eventos. Quando as escalas possuem um significado científico, obteremos uma escala com intervalos significativos que chamamos de escala graduada, onde chegamos ao nível de intervalos, onde a classificação é possível, os intervalos são definidos, o ponto de referência é arbitrário e as proporções não têm significado. Existem escalas que são até mais úteis do que as nominais, ordinais ou graduadas, como a escala de proporcionalidade, onde a classificação é possível, os intervalos são definidos, o ponto de referência é absoluto e as proporções e porcentagens são significativas. Essa importante distinção entre vários níveis de medida é devida a S.S. Stevens no artigo de 1951, intitulado Matemática, Medida e Psicofísica. À luz da escala multidimensional de Stevens, os dois primeiros níveis, nominal e ordinal, são frequentemente chamados de não métricos. Os dois últimos, graduada e de proporcionalidade, são chamados de métricos. O que é o Sistema Internacional de Unidades? Para descrever uma grandeza física, precisamos definir primeiramente uma unidade, o que é uma medida da grandeza cujo valor é definido como exatamente 1. Em seguida, é necessário definir um padrão, que será uma referência com o qual devem ser comparados todos os outros exemplos da grandeza. Todas as unidades e seus padrões são estabelecidos de forma que os cientistas do mundo todo concordem com essas definições práticas e razoáveis. Para organizar o padrão das grandezas fundamentais, que devem ser acessíveis e invariáveis, foi estabelecido o Sistema Internacional de Unidades. Então, o que está acontecendo? Para se fazer ciência, é essencial que todo mundo esteja falando a mesma língua, tá? Quando eu digo língua, é língua técnica, não tem nada a ver com o idioma, tá? Então, o que acontece? Precisamos estabelecer padrões de medidas, né? E aqui, padrões de medidas baseados na matemática que forneça informações sobre essas grandezas fundamentais, tá? Então, o que acontece? O mundo, quase todo, é regido por um sistema internacional de unidades de medida. Vai falar sobre medidas de comprimento, de massa, de área, de volume e capacidade, de tempo, enfim. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Internacional de Unidades agora. Em 1971, a 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas escolheu 7 grandezas como fundamentais, formando assim a base do Sistema Internacional de Unidades, o SI, popularmente conhecido como Sistema Métrico. As principais grandezas fundamentais que utilizamos cotidianamente são o comprimento, a massa e o tempo. Os Estados Unidos são um dos poucos países que ainda não adotaram oficialmente o Sistema Internacional de Unidades, mesmo que vários de seus cientistas usem esse Sistema Internacional de Unidades. Por exemplo, a medida de comprimento no SI é o metro. O metro foi definido inicialmente em termos da distância entre o Polo Norte e o Equador. Hoje em dia, ele é definido como a distância percorrida pela luz durante um certo intervalo de tempo. Por que essas coisas vão mudando? Para que você tenha uma forma mais refinada, cada vez mais refinada, de você ter esse referencial métrico, esse referencial de unidade, esse referencial de medida. Tá bom? A medida de tempo é o segundo. O segundo foi definido inicialmente em termos da rotação da Terra. Hoje em dia, é definido em termos das vibrações da luz emitida por um átomo de Césio-133. A medida de massa base é o quilograma. O quilo é definido em termos de um padrão de platina e irídio mantido na França. Para medições em escala atômica, é usada em geral a unidade de massa atômica, definida em termos do átomo de carbono 12. Então aqui você tem uma tabelinha
onde você tem a grandeza, a unidade, o símbolo e como ela é definida. Então você tem o metro, né, com o símbolo M, o tempo, a nossa unidade é o segundo em S, tá? A massa, a gente usa o quilo, tudo bem? Agora você pode ver que a massa, essa é uma tabela mais atualizada, tá? A massa em quilo ela é baseada na constante de Planck, tudo bem? Corrente elétrica, a unidade é o ampere, o símbolo é A, tá? Temperatura, ao contrário do que a gente faz no Brasil, que a nossa medida é em Celsius, em Celsius, né? A unidade medida do sistema internacional é em Kelvin, tá? Que é o K. Existe uma relação entre Kelvin, o Fahrenheit e o Celsius, tá bom? Essa unidade de temperatura é baseada na constante de Boltzmann, tudo bem? O mol para a quantidade de matéria e o candela para a intensidade de luminosidade. Você pode entrar aí na internet e pesquisar, né, uma tabela como essa para as unidades de cada um dos seus sistemas, para cada uma das suas grandezas, tudo bem? Perceba que a definição vai mudando com o tempo para que a gente tenha medições cada vez mais refinadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre unidades medidas de comprimento. Medir basicamente significa comparar. Quando se mede um determinado comprimento, estamos comparando esse comprimento com outro tomado como unidade de medida. Portanto, notamos que existe um número seguido de um nome. Então, por exemplo, 4 metros. Quando você mede, sei lá, a medida de uma parede, né? Ou então a distância percorrida num dado intervalo de tempo, você tem aí, por exemplo, 4 metros. O número será a medida e o nome será a unidade de medida. Para escrevermos os múltiplos e submúltiplos do sistema métrico decimal, utilizamos os seguintes prefixos gregos e não só o métrico, a medida de comprimento, tá? A gente vai usar isso para todas as medidas. Quilo, que significa 1000 vezes. Hecta, que significa 100 vezes. Deca, que significa 10 vezes. Deci, que significa décima parte. Centi, que significa centésima parte. E mili, que significa milésima parte. Tudo bem? Então nós sempre vamos usar esses prefixos gregos, que vão ser 1000 vezes a unidade básica de medida. Então, por exemplo, para a unidade de medida de comprimento, a unidade básica nossa é o metro, tá? Então, por exemplo, o DAM significa decâmetro. Então aqui você tem um decâmetro, ou seja, 10 vezes o metro. Depois você tem um hectômetro, que seria 100 vezes o metro. E depois você tem o quilômetro, que seria 1000 vezes o metro. Olhando agora nos submúltiplos, né, esses três anteriores eram os múltiplos, olhando para os submúltiplos, você tem o decímetro. Tá? O decímetro é a décima parte de um metro. Então, a décima parte de um metro, né, aí é um decímetro. Tá? O cm aqui para nós é o famoso centímetro, que é a centésima parte do metro. Ou seja, em cada metro você tem 100 centímetros, em cada metro você tem 10 decímetros. E por último nós temos os milímetros, que são as milésimas partes de um metro. Logicamente, quando você vai trabalhar com medidas ainda menores, né, você tem escalas ainda menores, por exemplo, como a nano, né, e aí você tem que ir trabalhando com isso. Da mesma forma, além de 1000, você tem aí outras, né, outras medidas acima do 1000, tá bom? Mas para nós, a escala básica do sistema decimal vai nesse sentido, da milésima parte até 1000 vezes a unidade de medida, tá ok? Cada unidade de comprimento é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Na prática, cada mudança de vírgula para a direita ou multiplicação por 10 transforma uma unidade imediatamente inferior na unidade dada. E cada mudança de vírgula para a esquerda ou divisão por 10 transforma uma unidade na imediatamente superior. Tá? Então, por exemplo, 45 quilômetros é igual a 45.000 metros. 500 centímetros é 500 dividido por 100, que dá 5 metros. 8 quilômetros e 25 metros é igual a 8.000 metros mais 25 metros, ou seja, 8.025 metros, ou 8,025 quilômetros. Tudo bem? Então você tem aí essas formas de você fazer essas equivalências. Vamos falar agora sobre as unidades e medidas de área. A ideia de superfície já é nossa conhecida, é uma noção intuitiva. Tá?
Exemplo, superfície da mesa, do assoalho, que são exemplos de superfícies planas, enquanto que a superfície de uma bola de futebol é uma superfície esférica. Damos o nome de área ao número que mede uma superfície numa determinada unidade. A nossa unidade de área é o metro quadrado. Essa é a unidade fundamental de medida de superfície, né? A superfície de um quadrado que tem 1 metro de lado. E aí a gente referencia ele dessa forma aqui, 1 metro quadrado. Então, por exemplo, nessa imagem aqui você tem 6 vezes 9. Então você tem 54 metros quadrados, tá? Então você vai ter 54 quadradinhos desse de 1 metro quadrado. Então é assim que funciona a medida de superfície. Toda unidade de medida de superfície é 100 vezes maior do que a imediatamente inferior. Então perceba que quando é medida de comprimento, que é a dimensão 1, você vai de 10 em 10. Então, 10 metros são 1 decâmetro, multiplicou por 10, 100 metros são 1 hectômetro, 10 decâmetros são 1 hectômetro, e assim sucessivamente. Agora você precisa multiplicar 100 vezes. Então, por exemplo, 100 metros quadrados é 1 decâmetro quadrado. Ok? 100 vezes 100, 10 mil. 10 mil metros quadrados são 1 hectômetro quadrado. Certo? Então aí você vai sucessivamente. Da mesma forma acontece ao contrário. 100 decímetros quadrados são iguais a 1 metro quadrado. Tá? 10 mil centímetros quadrados são iguais a 1 metro quadrado. Tá? Então é assim que a gente vai fazendo essas compensações. Regra prática. Para converter um número medido numa unidade para a unidade imediatamente superior, deve dividi-lo por 100. Para converter um número medido numa unidade para uma unidade imediatamente inferior, deve multiplicá-lo por 100. Então, por exemplo, 1 metro quadrado multiplica por 100, você tem 100 centímetros quadrados. 1 metro quadrado divide por 100, você tem 0,01 decâmetro quadrado. Tudo bem? Então é assim que funciona. E as medidas de área ainda trazem algumas medidas agrárias. Por exemplo, você tem um centiáre, que é o metro quadrado. O are, que é o decâmetro quadrado, ou 100 vezes o metro quadrado. E o hectare, que é muito comum quando você vai falar em medidas de fazendas, de terrenos muito grandes, né? Que é o hectômetro quadrado, que é 10 mil metros quadrados. Vamos falar agora rapidinho sobre unidades e medidas de volume e capacidade. Unidades de volume. O volume de um sólido é a medida deste sólido. Chama-se metro cúbico ao volume de um cubo cuja aresta mede 1. Abrevia-se o metro cúbico por m ao cubo. Propriedade importante, cada unidade de volume é 1000 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Então, você tem aqui novamente os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. Então, para você sair do metro cúbico e chegar no decâmetro cúbico, você vai ter que pegar o metro cúbico e multiplicar ele por 1000. Para sair do metro cúbico e chegar no hectômetro cúbico, você vai ter que multiplicar ele por 1000, 1 milhão. Tá? E assim sucessivamente. Do metro cúbico, para você chegar no decímetro cúbico, você vai ter que dividir por 1000. Do metro cúbico para chegar no centímetro cúbico, você vai ter que dividir por 1 milhão. Tá? E assim sucessivamente. Se você for sair do centímetro cúbico e chegar no metro cúbico, você multiplica por 1 milhão. Do decímetro cúbico para o metro cúbico, você chega no... Você tem que multiplicar por 1000 e assim sucessivamente. Tá bom? As unidades de capacidade... aquelas que a gente mais usa, né, até mesmo para falar sobre volume, que é o litro. Né? O litro é a unidade fundamental de capacidade, é abreviado por L. O litro é o volume equivalente a 1 decímetro cúbico. Então isso aqui é muito importante, porque aqui você tem uma relação entre o litro, né, e a nossa unidade de volume. Tá? Então você tem uma relação entre a unidade de capacidade e de volume. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E o litro aqui ele vai saindo, né? 10 litros são 1 decalitro, 100 litros é 1 hectolitro e 1000 litros é 1 quilolitro. A gente quase não usa isso, né? Mas temos aqui também o decilitro, o centilitro e o mililitro. Mililitro a gente usa muito mililitro e litro. Tá bom? Então, dá para a gente fazer aí uma relação entre as unidades. Mas antes disso, vamos falar sobre a unidade de massa.
para a gente fazer uma junção de tudo. A unidade fundamental para se medir massa de um corpo ou a quantidade de matéria que esse corpo possui é o quilograma. O quilo é a massa aproximada de 1 decímetro cúbico de água a 4 graus de temperatura. Tá? Então aqui você tem o seguinte, 1 decímetro cúbico também é 1 litro. E 1 decímetro cúbico está associado a 1 quilo, eles são iguais. Logo, 1 litro equivale a 1 quilo. Tá? Então a gente tem essas relações entre unidade de volume, de capacidade e de massa. A unidade de massa a gente também vai evoluindo de 10 em 10. Então aqui você tem a unidade básica, que são os gramas. As gramas são aquela coisa verde que você tem no seu jardim. São os gramas, né? O grama. Então, 10 gramas você tem um decagrama, 100 gramas você tem um hectograma e 1000 gramas você tem 1 quilograma. Certo? A 10ª parte do grama é 1 decigrama, a 100ª parte do grama é 1 centigrama e a 1000ª parte do grama é 1 miligrama. Tá? Então assim a gente funciona da mesma forma que funciona para o metro, para o litro, funciona também para os gramas. Tá? Bom, então era isso, uma aula bem rapidinha para a gente introduzir esses conceitos de unidade do sistema decimal de medidas. Mas se você precisar de mais detalhes, é só procurar aí esse conteúdo em livros de matemática fundamental, mais precisamente do 6º e do 7º anos do ensino fundamental. Tudo bem?